Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 6 em diante, diz o seguinte: De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Meus caros, essa é uma carta de Paulo ao jovem Timóteo, ensinando ele aquilo que é a essência do reino de Deus e desenvolvendo nele um discipulado intensivo para que ele se aproprie do ministério e da boa obra que Deus tinha para ele. Nesse momento da carta, Paulo não vai forçar Timóteo em pensar sobre uma realidade da época e que não é de se espantar, também nos encontra no século XXI como uma realidade muito constante. Nosso descontentamento intenso, a nossa capacidade de não contemplar e não nos ocuparmos, muitas vezes, de um contentar-se com aquilo que temos tido no nosso dia a dia. Vivemos tempos onde, bombardeado por imagens e informações e tantas possíveis demandas, nos ocupamos então de um convencimento, de um autoconvencimento de que precisamos disso, precisamos daquilo, para que possamos estar plenos, completos ou até felizes. Somos constantemente envolvidos numa lógica de consumo desenfreada que vai nos ocupando. E quando nos percebemos, como Paulo vai dizer aqui, estamos afundados numa ruína. Não só numa ruína financeira, mas numa ruína de alma, muitas vezes, porque nos distanciamos do contentamento. E o que é o contentamento? Como Paulo vai caracterizar aqui como uma grande fonte de lucro. É quando nós conseguimos olhar para a vida, contemplar aquilo que existe e nessa contemplação nos ocuparmos de uma certeza de que estamos sendo cuidados por Deus. Contentamento é poder olhar para as nossas relações, para os nossos afetos, olhar para a nossa dispensa, olhar para aquilo que é básico, como Paulo vai dizer, tendo do que comer e do que vestir. Então, olhar para a nossa mesa e para o nosso guarda-roupa e encontrarmos nisso um lugar seguro de que temos o que nós precisamos e isso nos basta. Vivemos tempos onde vamos precisar reaprender esse lugar tão necessário para a existência humana, de que muitas vezes menos é mais. Muitas vezes, descobrir o lugar de contentamento vai me desafiar a renunciar esse desejo desenfreado de ter mais e mais, para que então eu me reencontre com meu Pai, com a pessoa de Deus, nessa grande fonte de lucro, que é ver na minha mesa, na minha rotina, nas roupas que eu visto, o cuidado dele para com a minha vida. Paulo, então, ao trazer essas palavras tão duras, mas necessárias, vai nos lembrar que nada trouxemos deste mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ou seja, expressões que nos orientam a olhar para essa realidade terrena e nos posicionar de maneira que o contentamento seja a única realidade possível, livrando os nossos lábios, por exemplo, de uma murmuração. E aqui me permita trazer um bom conceito de murmuração, que é essa reclamação constante que os nossos lábios acabam traduzindo. A murmuração é o som do inferno e muitas vezes nos lançamos nela porque não nos contentamos com aquilo que nós temos. Você tem se contentado, contemplado o seu entorno e visto os cuidados de Deus sobre a sua vida? Você tem se apropriado dessa grande fonte de lucro
que é a piedade e o contentamento? Ou você talvez está perdido e amando ao dinheiro mais do que outras coisas, e a partir disso, vivido tempos bem amargos, bem descontentes, bem inquietos, fruto dessa tentativa de satisfazer necessidades que não têm fim. Que a palavra de Deus te encontre a partir desse vídeo e dessa leitura. E que sim, o que Jesus vai dizer em João 8,32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, possa ser apropriado por você e você se localize, então, e possa reencontrar consigo mesmo e com o seu Senhor a partir do contentamento, vendo que Ele tem cuidado de vós. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês.